E aí, terceiro ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, viu? Bom, pessoal, vamos para o nosso outro bloquinho agora de aulas digitais. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a natureza do Brasil. Então, nós já falamos tudo que tinha para falar sobre a parte geológica, a parte de relevo, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a parte de climas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que improvisar uma lousa digital aqui para vocês, tá bom? Não tem como a gente falar de clima, tá? Sem eu mostrar um monte de coisa para vocês. Então, eu tô aqui com o computador já ligadinho, um monte de coisa, tá? Eu vou filmar aqui para vocês. Me desculpe se a qualidade de repente não ficar tão boa, mas foi a maneira mais simples que eu encontrei de falar para vocês sobre tudo que a gente tem que falar sobre clima. Antes de usar a luzinha digital, vamos a uma introdução, né? Por que é legal a gente falar de clima no Brasil? Porque o Brasil é um país de grande diversidade climática, inclusive, tá, gente? Por quê? Nós somos um país muito grande, tá? Nós somos um país que tem uma tropicalidade expressiva, né? Nós temos a maior parte do país dentro da zona tropical. A forma geométrica do Brasil, né, que é como se fosse um triângulo invertido entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, proporciona uma dinâmica climática bem interessante. Nós temos a questão da maritimidade, né, que é a influência das águas marinhas no clima, então, somente nas faixas que acompanham o litoral, nós temos uma umidade acentuada, né, por causa da evaporação, e temos também uma amplitude térmica muito pequena, né, uma diferença de temperatura entre o dia e a noite é bastante pequenininha, né, você sabe muito bem quando vocês vão passar férias no litoral, no verão, principalmente, né, a diferença de temperatura entre o dia e a noite não é muito grande. Isso acontece por conta da maritimidade. Nós temos também uma questão de correntes marítimas, então a gente tem duas correntes quentes, que é a corrente do Brasil e a corrente das Guianas, e uma corrente fria, que é a corrente das Falklands. As correntes marítimas interferem no clima, trazendo umidade, trazendo chuva, ou no caso de uma corrente fria, né, fazendo exatamente o contrário. Águas frias não evaporam, então a gente tem uma diminuição da formação de nuvens. E a questão do nosso relevo ser baixo, né? Como o nosso relevo é baixo, ele forma um corredor natural para as chamadas massas de ar. Então, eu vou começar falando com vocês sobre as massas de ar, depois a gente vai passar para os tipos de clima. Então, agora eu vou precisar da minha lousinha digital. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é um mapa que mostra as massas de ar que estão atuando em território brasileiro. O que é uma massa de ar? A massa de ar é uma porção da atmosfera, tá, que tem características do local aonde ela nasce. Então, se ela nasce no oceano, ela é úmida. Se ela nasce no continente, ela é seca. Se ela nasce na zona equatorial, ela é quente. Se ela nasce nos polos, ela é fria, tá? Então, ela acaba se deslocando e levando essas características para os locais onde elas estão atuando. Toda massa a gente escreve assim, ó. Deixa eu chegar bem perto para vocês verem, tá? Consegue ver? Vamos lá, aqui, ó. Esse M pequenininho significa massa. A letra maiúscula é o local em que ela se origina. E a letra minúscula é o meio em que ela se origina. Então, aqui no caso, massa equatorial atlântica. Então, é uma massa que se forma no Equador, na região do oceano, tá bom? Aqui, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa polar atlântica e massa tropical continental, tá? Essas são as massas que interferem mais no nosso clima. Então, vamos falar um pouquinho delas. A massa equatorial continental, essa daqui, ó, que nasce aqui na Amazônia, tá? Essa massa de ar, ela é quente e úmida, tá? Então, ela atua gerando muito calor e muita umidade para essa região aqui. Dela sai a zona de convergência intertropical, que é uma espécie de um corredor de nuvens, tá? Que vem aqui em direção ao sudeste, ao centro-oeste, ao sul, tá? Levando, trazendo, na verdade, né? Temperaturas muito altas, tá? E por conta disso, muitas chuvas. Por quê? Porque são nuvens muito espessas, tá? Que acabam gerando tempestades. Aí nós temos a massa equatorial atlântica,
e a massa tropical atlântica, que são massas quentes e úmidas, porque elas se formam no oceano, tá? E a massa polar atlântica, que ela é fria e úmida, porque ela se forma em águas mais frias. Essa massa tropical continental, ela tem uma atuação bem pequena em relação à formação do clima brasileiro, tá, gente? Então, a gente não vai falar dela, a gente vai falar dessas quatro aqui, ó. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica e massa polar atlântica. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nas flechinhas, os locais em que elas atuam. Então, você está vendo que a massa equatorial atlântica atua aqui no litoral norte e nordeste, a massa equatorial continental atua na região amazônica, a tropical atlântica atua praticamente no Brasil inteiro, e a massa polar atlântica, ela tem 3 corredores de penetração. A primeira pelo litoral, a segunda aqui pelo corredor formado pelas serras, aqui, sul e sudeste, e o terceiro, que nós vamos falar daqui a pouco, dessa capacidade que ela tem de chegar, às vezes, até a região amazônica. Então, essas 5 massas, né, aqui a gente vai incluir a zona de convergência intertropical, atuando mais a questão da tropicalidade, da forma, da maritimidade, das correntes marítimas, do relevo, vai fazer com que o Brasil possua 5 tipos de relevo, 5 tipos climáticos principais.